Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Somos aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Washington Gomes. Meus amados irmãos, vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje temos um tema importantíssimo, que é fogo estranho diante de Deus. Eu já falei outras vezes aqui e eu lhe convido a você que ainda não foi inscrito no nosso canal a se inscrever no nosso canal, compartilhar na nossa igreja, na sua igreja, e também fazer com que este canal se torne conhecido divulgando ele. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos à lição Fogo Estranho diante de Deus. E o texto áureo fala sobre: e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E a verdade prática diz: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Também, esta lição ela tem um objetivo geral a ser alcançado para qualquer professor ou aluno. E ela diz: mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Também ela é subdividida em 3 pontos importantes. Primeiro, discutiu os privilégios de Nadab e Abiú. O segundo é mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. E terceiro, compreender o porquê do luto no santo ministério. Queridos, posso começar esta aula lhe fazendo a seguinte pergunta: você sabe que ser filho de pastor não dá a comprovada base para ele ser um pastor? Ser filho de diácono não garante que ele poderá ser um diácono. Ser filho, na verdade, de presbítero não quer dizer que ele será um presbítero. Estamos falando aqui de pessoas separadas para o ministério, pessoas separadas para aquilo que foi sagrado. Agora, o que é importante é que cada um tem um chamado, tem um dom, tem uma vocação. E se você é um filho de pastor e você tem uma vocação de pastor, glória a Deus por isso. Se você, na verdade, é um diácono e você seu pai é diácono e você tem uma vocação para ser um diácono, glória a Deus por isso. E assim também aos presbíteros e etc. Mas o que a gente precisa muito aqui é que as questões dos ministros do altar, ou o chamado para aqueles que foram chamados para ministrarem no altar, isso não é um cabide de emprego. Isso não é uma garantia de sustentação financeira. Pelo contrário, tem que ter, na verdade, o chamado de Deus, a convicção de Deus e ser colocado à prova. E a maior comprovação de um ministério de alguém é o tempo. O tempo mostra se você é chamado ou se você não tem nenhuma chamada. Isso vale ressaltar. Agora, o que se refere também a esta lição, para você compreender, é falar desses privilégios, ou no tópico 1, os privilégios de Nadab e Abiú.
Queridos, quando se fala de privilégios, é porque Nadab e Abiú, ele vinha de uma família chamada por Deus para ministrar o sagrado. É importante isso, que quando o pai tem um chamado e ele consegue fazer com que os seus filhos pelo menos aspirem pelo chamado do próprio pai. Mas isto também não quer dizer que a vontade do pai pode ser algo que vá evidenciar a vocação de um filho. Isso é um outro assunto. Agora, o que é importante falar é que Nadab e Abiú pode representar a vida de muitos de nós, muitas pessoas, de muitos homens e mulheres que estão ministrando no altar do Senhor. Pessoas que foram chamadas para o ministério da ministração da palavra ou da condução das ovelhas para Canaã celestial. Agora, o que é valioso comentar aqui é que Nadab e Abiú, ele tinha os privilégios deles. Primeiro, eles eram da família araônica, era filhos do sumo sacerdote, do chefe, do líder dos sacerdotes. Segundo, queridos, eles tinham presenciado a grande manifestação de Deus, Deus arrancando Israel das mãos de Faraó. Eles tinham, na verdade, presenciado milagres, maravilhas, tamanhas coisas que Deus fez em fazer com que os filhos de Israel passassem a pé enxuto. Então, eles tinham pelo menos o entendimento de que o Deus que eles servia era um Deus que tinha grande manifestação de amor, mas também tinha grande manifestação de justiça. E isso, às vezes, se percebe fazendo um link para você entender melhor esta lição. Você sempre tem que estar linkando ao ministério pastoral o que nós estamos falando. Por que isso? Porque existe hoje muitas pessoas que usam dos privilégios de ser de uma família, ou de uma igreja, ou então de um ministério, em que dê a eles tantas outras oportunidades, e essas pessoas, elas não têm um compromisso, responsabilidade pelo chamado de Deus, e começam a criar e ocasionar escândalos. E isso, querido, falo isso porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não provoca um escândalo de terça para quarta. Aliás, a queda do homem ou da mulher, ela é vagarosa, até mesmo porque o diabo é paciente em tentar, em enganar e em seduzir alguém. Mas esta lição aqui, ela manifesta algo importante para a gente saber. Olha só, não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir a graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. É importante, como falei, nós não podemos, na verdade, confundir as coisas. Deus tem os seus ministradores, aqueles que ele chamou, aqueles que ele conduziu, preparou, respaldou, enviou. Deus tem os seus. Só que tem um detalhe aqui. Nadab e Abiú, eles não tiveram responsabilidade pelo sagrado. Muitas pessoas têm tudo para fluir, mas não conseguem fluir. Muitas pessoas têm tudo para dar certo, mas não dá certo. Tem o apoio dos pais, o apoio da igreja, o apoio ministerial, tem tudo, tem até talento, tem até, na verdade, dom, vocação, mas não conseguem se firmar na plataforma daquilo que é pleno
honesto, sincero, daquilo que é de caráter e daquilo que traz um excelente testemunho, não só para ele, mas sim para todos que estão ao seu redor. Então, tem pessoas que nunca vai conseguir fluir, mesmo tendo todo o aparato ao seu redor. E aqui fala algo interessante sobre o segundo ponto, o fogo estranho no altar. O segundo tópico, que é o fogo estranho no altar, ele é importante falar, porque alguém pode se perguntar o que era esse fogo estranho que Nadab e Abiú, ele foi apresentar diante de Deus. Eles pegaram brasas, um fogo que não era ali do próprio altar, colocaram no seu próprio incenso, incendiaram ali, provocaram fogo e pensava que aquilo ali ia ficar impune ou era normal. Talvez o que eles estavam fazendo já era até costumeiro, mas Deus tem a medida do basta. Deus tem a medida de que já chega. E é importante isso a gente entender, porque a Bíblia fala, Levítico capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo arderia continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo representa, na verdade, na vida do cristão, o coração dele em chamas por amor ao próximo e por amor a Deus. Este fogo representa no coração do cristão o sentimento de querer sempre agradar ao eterno e o sentimento de sempre querer fazer a vontade de Deus. Agora, o que vale ressaltar é que esse fogo estranho aqui, como é dito, 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Primeiro, ignoraram a Deus. Segundo, impacientaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Hoje, nesse mundo gospel que estamos vivendo, nessa tamanha manifestação de cada igreja querer crescer de uma forma diferente da outra, cada igreja querer construir uma grande catedral e cada um querendo construir uma catedral maior que a do outro. Desse momento e nesse sentimento dessa corrida pelo crescimento, dessa corrida em querer apresentar números, muitas das vezes se utiliza de tamanhas manifestações, ou até mesmo adereços, ou até mesmo artefatos, ou coisas para poder melhorar, ou, entre aspas, apresentar um culto mais diferenciado, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, muitas lutas existem de MMA antes dos cultos. Os cultos acontecem, mas antes dos cultos precisa acontecer uma luta de MMA para poder chamar a atenção. Tem tantas pessoas que, para chamar a atenção, querem, na verdade, levar tantas coisas para o altar, para o culto. Tem pessoas que já perderam até o temor e o medo, o receio, o respeito pelo sagrado por causa disso. Nessa corrida de querer apresentar algo que chame a atenção. É interessante que a gente vê pelas Escrituras que Jesus era simples. Falava com simplicidade.
Um homem simples, vivia com uma simplicidade e falava de forma simples. Mas quando ele falava, as pessoas diziam, ele fala como quem tem autoridade. Sabe, queridos, nós precisamos trazer a simplicidade do Evangelho e da manifestação do culto a Deus para as nossas reuniões. Não precisamos de mais nada a não ser da presença de Deus, porque é ela que faz a diferença. E aqui é interessante também que Deus tem uma impaciência pelo profano. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram um fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Sabe, queridos, é importante a gente conhecer e reconhecer e entender a geografia do sagrado de Deus. Onde Deus, na verdade, não dá liberalidade ou liberdade para alguém atuar, precisamos respeitar. Muitas pessoas choram, sofrem, pagam um preço muito alto por elas não ter esse sentimento do respeito ao sagrado. Sofrem na vida e até hoje estão sofrendo e muitas das vezes vão passar tantas dificuldades para poder entender que as coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Sabe, outro fator também é importante é quando a Bíblia fala acerca desse fogo estranho no altar. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Colocaram a brasa justamente no incenso e criaram uma situação ali como muita gente estão criando. Tem pessoas que colocam nos cultos ou na presença de Deus tanta coisa para chamar a atenção, mas nunca, na verdade, conseguiram ou perceberam, ou talvez não entenderam ainda, que as coisas de Deus têm que ter pontos e vírgulas, tem que ter, na verdade, respeito pelo sagrado, senão vai ter problemas, vai pagar um preço alto, vai sofrer consequências, e isso, queridos, isso dá uma grande resposta para muitas igrejas que estão vivendo uma vida fria, acomodada, acobertada e até mesmo inflamada pela carne, mas não tem nada de Deus e nem da sua espiritualidade. Pense nisso. E também, queridos, quando se refere também ao terceiro tópico, e no terceiro tópico diz da seguinte forma, o luto ou luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido, num único dia, 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. Por que, queridos, que Deus proibiu Arão dele ter uma manifestação de luto? Porque muitas das vezes, quando alguém morre, a pessoa vai ter o sentimento de tristeza por tudo aquilo que aquela pessoa em vida representou para aquele que perdeu. Quando um pai ou uma mãe chora pelo filho, é porque realmente, porque tem um laço inquebrável, porque nunca vai deixar de existir esse elo. Não existe ex-filho, nunca vai existir
um ex-pai. Mas aqui Deus disse assim para Arão, que não podia entrar nesse luto do choro, de rasgar as suas vestes, de se humilhar para todos verem. Que Deus queria dizer, não somente para Arão, mas sim para toda a sua descendência e para todos os filhos de Israel, é que eles tinham que ter o respeito por aquilo que é sagrado. O que Deus queria dizer era que ele tinha que falar para o líder. O líder ali era Arão. Tinha muitos liderados. A sua própria família, a sua própria descendência ia vir também oficiar no altar. Mas o que Deus queria dizer para todos eles, inclusive para Arão, é que ele tinha que ter o respeito pelo sagrado, não somente ele, mas sim todos aqueles que viessem percorrer o altar do Senhor. É por isso que ao Senhor apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Israel, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Pelo que observamos do texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade divina. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória diante do fato. O sumo sacerdote de Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. Deus ele chegou a ordenar que o cadáver deles tinham que ser removidos dali da presença do Senhor. O luto foi proibido ali. E também, queridos, o que vale ressaltar, certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-los à dispersão. Às vezes temos de suportar o insuportável a fim de preservar a Igreja de Cristo, ela está acima de nossa dor. Hoje, vivemos no século XXI. Vivemos em um momento em que a Igreja evangélica ela está passando por muitas dificuldades. Mas os salvos em Cristo, os escolhidos espirituais de Deus, a Igreja do Eterno, ela é conhecida pela sua firmeza, pela sua força e pelo seu bom testemunho. Ninguém, absolutamente ninguém, se perde diante daquele que os seus olhos são como que chama de fogo. E ninguém se perde e ninguém se esconde diante dele, porque ele conhece cada um de nós. Se você é um simples membro ou congregado na sua igreja, ou se você é um pastor ou um bispo ou um apóstolo, como muitas igrejas chamam, não interessa o que você é, o que você faz, os olhos de Deus estão sobre você. Para onde você for, fique sabendo que a mão de Deus ela está te acompanhando. Agora, o importante é que você saiba é que Deus ele é bondoso e misericordioso, mas a justiça de Deus ela se manifesta ao ponto que Deus, de muitas das vezes, já falou, já orientou, já ademoestou, já advertiu, já mostrou tanta coisa para você. E talvez você ainda não entendeu que o jeito de Deus trabalhar, a forma de Deus trabalhar, então te prepara. A mão de Deus pode te pegar. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus fala que Nadab e Abiú, eles foram fulminados na presença de Deus ali.
Queridos, muitas das vezes tem pessoas que nunca prosperam, nunca rompem na vida, nunca crescem na vida, nunca aumentam as suas quantidades de ovelhas, nunca a sua igreja nunca cresce, tem ministérios que nunca florescem. E eu lhe pergunto, como é que está a sua vida? Como é que está o seu comportamento? Como é que está o seu caráter? Como é que está a sua conduta? Se você, meu amigo, não tem conteúdo de Deus, palavra de Deus, unção de Deus, graça de Deus para ministrar, faça uma reflexão. Será se você, como é que você está na balança do eterno? Como é que você está no plumo de Deus, na presença de Deus? Pense nisso. Por quê? Por que é importante falar isso? Porque estas lições e estes aprendizados, eles falam muito forte a liderança. Eles colocam a liderança na parede, como no sentimento e no intuito de sensibilizar a consciência e de chamar a responsabilidade para que ninguém venha ser pego desprevenido no dia do Senhor. Guarde esta palavra. Talvez o rema de Deus falou contigo. Um grande abraço. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você é convidado a fazer parte dessa jornada. E dê um joinha, porque sem dúvida alguma você é uma bênção entre nós. Um abraço.